E, presidente, eu já quero começar te perguntando sobre esse processo de leilão do Tecon Santos 10, o mega terminal, que tem chamado bastante a atenção também por causa de uma polêmica envolvendo as empresas que já atuam no Porto de Santos e que, segundo a autoridade responsável pelo transporte aquaviário, não poderiam concorrer também para a atuação nesse mega terminal. Eu imagino que todos ou todas elas gostariam de ter uma participação diante do tamanho da demanda que esse terminal vai gerar ali. Como é que o senhor avalia essa polêmica e ela pode gerar uma judicialização de casos que atrase um pouco esse processo? Boa noite. Boa noite, excelente pergunta. Veja, primeiro, o que é o Tecon 10? É um terminal dedicado à movimentação de containers. Hoje o Porto de Santos, ele tem uma capacidade para movimentar 6,5 milhões de containers ano. Com a implementação desse terminal, o Porto de Santos passará a mais de 10 milhões. Ou seja, o que se discute é praticamente um monopólio de movimentação de containers, o que se lê recebimento de produtos industrializados, principalmente da Ásia, no Porto de Santos. A discussão não é nova. Já há uma década nós discutimos a realização desse leilão. Então esse assunto foi para o Ministério, voltou para o Porto, transitou pela ANTAC, já passou pelo CAD no passado e agora, há 2 anos, o Ministério, o Porto, o governo decidiu pela necessidade da realização desse leilão. O que se discute agora é qual é a modelagem jurídica de acordo com os precedentes, principalmente do Tribunal de Contas da União e da ANTAC, que é a agência reguladora. A pergunta é, os armadores que operam no Porto de Santos poderão participar ou não? A ANTAC trouxe uma solução com base em precedentes, autorizando a participação de quem opera atualmente no Porto de Santos na segunda fase. Justamente para prestigiar e incentivar que novas empresas também façam a operação. Incentivar a concorrência. Perfeito, para distribuir um pouco mais da concorrência. Esse é o objetivo principal, autorizando que os armadores locais, que são aqueles que operam containers no Porto de Santos, participem de uma segunda etapa, que é a repescagem. E se vencerem, deveriam abrir mão do contrato atual. Isso foi para o Tribunal de Contas da União, que passou a buscar subsídios em outros órgãos. O CAD, por exemplo, que se manifestou recentemente, praticamente em alguns pontos reforçando a decisão da própria ANTAC, mas submetendo ao Ministério a decisão final, que já se manifestou também essa semana, encaminhou o relatório para o Tribunal de Contas, ratificando o entendimento da ANTAC. Então, fato é, o Brasil, o Porto de Santos, precisa ampliar a sua capacidade de movimentação de contêineres. A modelagem depende principalmente do interesse do mercado. E é assim no mundo. Então, o mercado ele sempre tenta se posicionar, defendendo ponto A, ponto B. Para o Porto de Santos, qualquer que seja a modelagem, o mais importante é que tenhamos a realização desse leilão e a efetiva ampliação da capacidade de movimentação de contêineres, que deve acontecer ainda este ano. Mas o senhor não teme que isso possa gerar recursos judiciais que atrasem esse processo? O fato de as empresas questionarem a possibilidade delas atuarem ali mesmo já ocupando espaço no Porto de Santos? Eu não conheço nenhum leilão que não tenha sido objeto de questionamento judicial, principalmente no Porto de Santos. Aliás, esse já sofreu. Foram 4 ou 5 ações propostas que foram julgadas improcedentes. Ou seja, já é um efeito colateral esperado. Perfeito. Então é assim, principalmente num leilão que se apresenta com tanto potencial como este. Então, nós esperamos os questionamentos, mas estamos seguros do formato que foi elaborado pela ANTAC e principalmente da decisão que virá pelo TCU. O TCU é quem dá a palavra final, já disse inclusive o Ministério. Ele poderá autorizar que essas empresas participem inclusive na primeira etapa. Exato. Hipótese em que eles deveriam abrir mão caso vençam o leilão. A discussão é essa, em que momento que eles poderão participar? E o TCU certamente nas próximas semanas terá a palavra final, né? Vamos começar o nosso giro aqui, vai lá, Fernando Capês, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Cine, um prazer enorme estar aqui no Direto ao Ponto. Quero cumprimentar também o professor Gessner, a doutora Valéria, a doutora Carolina e o nosso presidente aqui, Anderson Pomini. Queria pedir licença para fazer uma pergunta sobre o túnel Santos-Guarujá, que é uma obra muito aguardada. Eu estou curioso, queria te fazer uma pergunta, presidente.
Esse túnel foi projetado há mais ou menos uns 90, 100 anos, né? E só agora que vai ser feito o leilão. O que impediu, pela sua experiência, você que está lá, o que teria impedido? Interesses corporativistas? O que tem atrasado e levado a, depois de 100 anos apenas, ser realizado o leilão dessa obra tão importante, que é o túnel que liga Santos no Guarujá? Bom, excelente pergunta. Veja, depois de 100 anos de muito debate, principalmente de projetos que passou por soluções de engenharia, ponte, túnel, ponte, diversas soluções foram apresentadas, muitos anos de debate, agora com um arranjo institucional, e esse talvez tenha sido o principal remédio para efetivamente avançarmos, Capês, é a participação de todos os governos. Talvez por isso também a gente não tenha avançado nesses 100 anos. Vamos lembrar que o Porto de Santos é representado por uma empresa pública federal, cercado por 5 municípios e instalado em um estado próprio, que é o estado de São Paulo, gerido pelo governo federal. Para buscarmos esse alinhamento do mundo da política, principalmente de polos ideológicos distintos, e sentarmos todos à mesma mesa e entendermos que essa obra é importante para o Brasil, independentemente das questões ideológicas ou das posições administrativas, talvez essa tenha sido a maior dificuldade. Por isso, muito debate, nós conseguimos uma união inédita entre um pré-candidato a presidente da República e um atual presidente que estão em polos distintos. Nós sentamos à mesma mesa e chegamos a um denominador comum. Não, e o que me chama a atenção é o fato de o senhor dizer que a polarização política atrapalhou isso nos últimos anos, mas o fato de o acordo acontecer justamente num momento também forte de polarização política. Exatamente. E com governos completamente diversos na esfera federal e estadual, né? Muito aquecido. Recentemente até perguntaram, escuta, como que você no Porto de Santos se sente fazendo parte dessa história? E, modéstia à parte, nós respondemos que o Porto de Santos foi um grande protagonista para a construção dessa história. Não fosse o Porto de Santos, inclusive, que fará o pagamento de 50% da construção dessa obra, com o apoio do ministro Silvio Costa, com a participação do presidente Lula, do governador Tarcísio, das prefeituras locais, de toda a comunidade envolvida, dos operadores, nós não teríamos firmado esse acordo e não teríamos, historicamente, realizado o leilão há 30 dias atrás, na Bolsa, inclusive com a presença de todas essas figuras do mundo da política. O senhor atuou na articulação? Também, ajudamos. O Porto de Santos foi o protagonista, toda a comunidade portuária, mas principalmente a direção do Porto de Santos. Por quê? Essa obra será construída justamente no porto. Ela conecta as margens do porto. Ela não é apenas uma obra de mobilidade urbana. Ela impacta diretamente na vida de milhares de profissionais que dependem da movimentação de cargas entre uma margem e outra. Então, o impacto sobre a infraestrutura nacional é gigantesco. É também de mobilidade urbana. Sabe quantas pessoas cruzam por dia o canal do Porto de Santos? 80 mil pessoas. Cerca de 30 mil veículos com as balsas de veículos, 15 mil pessoas com as catraias, a gente brinca que é a nossa Veneza Santista, né? E milhares de outros usuários ciclistas que utilizam as balsas de pedestre, por exemplo. Ou seja, o trânsito é muito forte. Essa necessidade de uma ligação seca, ela já se perdura por 100 anos. Então, agora, nós já deveríamos ter feito há muitos anos.